neto, que é ela primeiro. Então, é Glicínia, que é a esposa do neto. Glicínia, você não tem neto no nome, é Araújo. Então é Glicínia Araújo. Então vamos estar com ela nesta primeira hora. Boa tarde, irmãos. Esse lugar não é muito confortável, viu? Não é confortável, porque a gente está vendo muitas caras aqui, talvez vão entender, outras não. Mas é um privilégio estar aqui na igreja. É muito bom estar com outra família, mas é uma família só, que é a família de Deus, né? Isso é muito importante. E eu espero que vocês entendam o meu recado. É um recado para mim e para vocês também. Eu sou a sétima filha de uma família muito unida. E nós tivemos uma base muito boa no Evangelho. E eu falava para os meus pais que eu nunca queria casar nem com missionário, nem com pastor. Porque eu só vi os pastores passar necessidade e contar as desvantagens, né, do ministério. Mas aí Deus fez dobrado, né? Estou casada com pastor e com palhaço. Então, cuidado com o que você fala, porque Deus escuta e dele dá assim, uma mexida e o negócio fica sério, tá bom? Mas, glória a Deus, toda a minha casa, como meu marido já falou, serve ao Senhor. Nós somos ali da Igreja Zoe, na Igreja do Pastor Augusto, onde servimos e amamos aquela obra, que não é obra do Pastor Augusto, mas é a obra de Deus. Amém? E é muito bom a gente participar de eventos assim da família, porque hoje a família está sucateada, digamos assim, né? Há um desequilíbrio entre as famílias, entre os filhos não obedecem mais os pais não têm mais autoridade. Então, se aqui, na nossa igreja, a gente está numa cobertura espiritual, porque nós estamos debaixo da influência do reino de Deus. Então, aqui é o lugar onde a gente pode aprender e levar para a nossa casa princípios da palavra de Deus e aplicar esses princípios na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso casamento. Então, essa base, o que eu sou hoje, foi uma base que eu recebi no passado. E se nossos filhos são alguma coisa, é porque receberam a base do que a gente recebeu lá no passado. Então, é muito bom, eu exorto que os pais participem desses eventos, porque esses eventos fazem muita diferença. Hoje nós ouvimos aqui o pastor Neto falar sobre culto doméstico, nós podemos chamar de outra coisa qualquer, ou uma reunião em família, e a pastora Célia falou sobre limites. Então, é muito importante nós termos isso na nossa mente, inculcar isso nos nossos filhos, porque essa base é que vai determinar o que seu filho vai ser no futuro. Então, você vai evitar muitos problemas se seguir essa cartilha aqui, que é a palavra de Deus. Então, durante muitos anos da minha vida, na adolescência, eu fiz muitos questionamentos, né? Como já falei para vocês, né, que eu não queria casar com com pastor, nem missionário. Então, tinha muitos questionamentos na minha adolescência, mesmo com a formação que eu recebi dos meus pais. Então, a gente tem aquela base sólida, mas também sofre alguns conflitos. Então, na família também tive alguns limites que foram bons e outros nem tanto. Mas eu pude também gerar muita expectativa quanto ao meu futuro, o que eu ia ser. Enfim, uma vez eu ouvi uma mensagem, maldição das expectativas. E eu disse, mas o que essa mensagem pode trazer ao meu coração? E é baseado num livro, é essa mesma mensagem que eu vou dar para vocês hoje. Então, é do pastor Marcelo Almeida. Então, ele falou da maldição da expectativa. Então, hoje em dia, as famílias, a igreja está sofrendo muito por causa dos relacionamentos.
Hoje, se você não viver bem dentro da sua família, dentro do seu rol de amizades, você vai sofrer muito, porque você projeta alguma coisa naquela pessoa e você fica frustrado por aquela pessoa não satisfazer aquilo que realmente você projetou nele, certo? Então, nós vamos orar agora para que Deus fale ao nosso coração, ao meu coração e ao seu coração, porque eu estou aqui como um vaso usado por Deus, mas eu nem gosto de estar aqui nesse lugar, fiquem vocês sabendo, tá bem? Então, nós vamos orar agora. Baixa suas cabeças, por favor. Senhor, nós pedimos a Tua direção agora, quando vamos falar sobre esse assunto que nos aflige, que provavelmente todos aqui sofrem porque projetam expectativas nos outros, na família, nos filhos, e nós pedimos a Tua direção, que o Senhor fale conosco da maneira que o Senhor sabe fazer muito bem. E por isso nós te pedimos a orientação, a sabedoria do Senhor, para que o Senhor fale através da Tua palavra, através da minha boca, e que a cada dia nós possamos diminuir e que Tu cresças em nós. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. E eu sei, Senhor, que às vezes nós somos muito intransigentes contigo, nós somos muito falhos, nós reclamamos, nós somos insolentes às vezes, e eu às vezes acho que Tu fica muito chateado conosco, porque às vezes nós somos muito chatos, e nós te pedimos perdão, porque nós às vezes reclamamos, nós às vezes murmuramos, tendo tudo, e às vezes não sabemos agradecer a maneira que o Senhor nos trata. Por isso, nos ensina a viver de acordo com a Tua palavra, com as Tuas verdades, e sermos satisfeitos com tudo que o Senhor tem nos dado. Por isso, eu te agradeço, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. É isso mesmo, irmão. Tem hora que nós somos muito chatos. Eu sou muito chata. E eu, às vezes, acho que vocês também são. Não é verdade? Aí Deus fica pensando assim, poxa, mas eu dou tudo para aquele povo e eles não sabem agradecer. E, às vezes, nós somos ingratos, às vezes somos ingratos, por não saber reconhecer aquilo que nós temos recebido das mãos do Senhor. E por essa ingratidão, às vezes, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Colhemos aquilo que nós plantamos. Então, a gente tem que saber ser mais gratos, murmurar menos e viver mesmo essa verdade que está em nossas mãos todos os dias e nós nem aproveitamos nem a metade do que essa palavra fala. Então, eu quero que vocês abram em Jeremias 17, de 5 a 10. Nós vamos aprender como nos livrarmos de uma das coisas que mais destrói relacionamentos, que é a maldição da expectativa. Jeremias 17, 5 a 10. Todos encontraram? Então fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu
o Senhor esquadrinha o coração, prova os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Então, esse texto fala de que maldito é o homem que confia no homem. Às vezes a gente entende assim, maldito é o homem que confia, né, ou confia, mas na verdade o texto fala assim, maldito o homem que se escora no outro homem, né, que se apoia no outro homem, né? A Bíblia está a falar disso. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu penso que a pergunta vai ser positiva. Nós esperamos muito? Você espera muito das pessoas? Não? Então, às vezes acontecem determinadas situações, nós entregamos uma determinada tarefa para alguém e nós esperamos que ela cumpra aquela tarefa como nós pedimos que ela fizesse e cumprisse aquela tarefa, de alguma forma. E quando aquela pessoa não executa a tarefa que nós pedimos daquele jeitinho, nós nos frustramos com aquilo que nós pedimos, né? Então, às vezes nós fazemos muito pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, e às vezes a gente fala assim, poxa, eu fiz tanto pela minha família, fiz aquilo pelo meu filho, fiz aquilo pela minha esposa, pelo meu esposo. Cadê a gratidão? Acontece só comigo isso, ou não? Ah, bom. Não tem umas perguntinhas que a nossa consciência faz de vez em quando? Poxa, eu esperava mais agradecimento, esperava mais recompensa, ou mais gratidão, ou mais... né? Às vezes a gente se questiona. E às vezes é com nossos filhos. Quantas vezes nós, mães, já projetamos algo para que os nossos filhos fizessem para nós e que às vezes não é feito? Qual é a nossa reação? Decepcionada, né? Quantas vezes nós, mães, já ficamos decepcionados com os nossos filhos? Por quê? Porque nós projetamos alguma coisa mais elevada para eles e eles não fizeram aquilo que nós esperávamos que eles fizessem. Então, qual é a nossa reação? Ficamos zangadas, né, às vezes, chateadas, amuadas, calados. É isso que acontece comigo. E quantas vezes mulheres, esposas ou maridos projetam algo para os seus maridos que eles não fazem? Acontece com as mulheres aqui, né? Quantas vezes, e principalmente os homens, que eles não conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo que nós mulheres, não é verdade? É que as mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e os homens não conseguem, eles só conseguem fazer uma coisa e olhe lá, né? Mas é isso, a gente projeta uma expectativa para o nosso marido ou para os nossos filhos muito alto. E quando nós cobramos isso e que realmente isso não acontece, nós, mulheres, os esposos, ficam frustrados com as suas esposas e as esposas ficam frustradas com seus maridos. Sabe por quê? Porque é a maldição da expectativa. Eu espero de você que você faça isso. Eu espero que você faça isso, né? Então, nós temos sofrido, retribuição. Outra pergunta, tem esperado retribuição pelo que fez aos filhos ou ao cônjuge? Idealiza as pessoas em relação à unção, à maturidade e perfeição? Quantas vezes também a gente espera, ou dentro de uma igreja, que haja mais unção, ou que o líder seja isso ou aquilo, não é isso? Ah, mas aquela igreja não está daquele jeito que eu espero que esteja, eu vou mudar de igreja, coisa assim. Então, a gente projeta muitas expectativas em muitos setores da nossa vida. É família, é ministério, é casamento, é tudo. Nós somos feitos disso, né, de gerar expectativas.
Então, se a gente tivesse assim um letreiro na nossa testa, eu colocaria: não gere expectativas da minha pessoa. Acho que todo mundo devia ter uma plaquinha dessa, não era? Talvez era melhor, ia gerar menos conflitos. Eu acho que seria até melhor, vocês não acham? Então, eu fui no dicionário para ver que realmente o que é maldição. Então, a maldição tem a ver com prejuízo, não viver bem, não ir bem no casamento, na profissão, finanças, ministério, não liderando os filhos, a esposa, ou seja, maldição tem que haver com algo, né? Na maioria das vezes, a maldição tem a ver com as nossas atitudes erradas. Muitos dos nossos problemas que a gente enfrenta hoje é realmente porque nós não conseguimos lidar ou contornar a situação à luz da palavra. E muitos conflitos que há hoje no nosso meio, em certos relacionamentos, é porque a gente não soube conduzir aquele barco ou aquela situação. E gerou aquela polêmica, gerou aquela situação. E aí vai virando uma bola de neve e você não consegue mais pegar o fio da meada. Por quê? Foi um conflito que nós não soubemos gerir. Então, por isso, a gente tem que ter essa palavra mesmo no nosso coração. Lá em Salmo 119, fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente guarda a palavra no coração, ou seja, tem que guardar na mente. Para quê? Para que quando vier a adversidade, a gente saiba contornar aquela situação e aquela adversidade. É para isso que a palavra é feita. Foi exatamente: olha, no dia que você errar naquela situação, vai lá em livro tal, que lá tem a solução. É só que a gente usa muito pouco esse livro. Se a gente atentar para o que está escrito no livro da vida, nesse livro, nós vamos evitar que muita coisa ruim aconteça à nossa volta. Claro que as adversidades vêm. Claro que nós não podemos evitar certas coisas, mas nós podemos, através da palavra de Deus, a gente pode prevenir, né, certas situações. Então, a maldição tem a ver com prejuízo. Então, não é aquela maldição que você é amaldiçoado, isso é a expectativa. Então, a gente está tratando dessa maldição da expectativa. Então, a maldição da expectativa vem daquele que se estriba no homem. O que espera aquilo que nós esperamos aquilo que ele vai ser para você, que ele vai fazer para você, que ele vai falar para você. Ou seja, a gente está gerando sempre expectativa em cima das pessoas. Nas igrejas, de modo geral, os relacionamentos é o que mais conta dentro de uma igreja. E, às vezes, nós cristãos é que criamos barreiras para que as outras pessoas não entrem no nosso grupo. Então, a igreja podia ser sem barreiras, sem preconceitos. Quando vê uma pessoa nova, receber aquela pessoa, porque as comunidades, dos grupos, cria-se barreiras e as pessoas não conseguem entrar, porque há um cerco ali. Ou seja, a pessoa só... Nas escolas, nós vemos muitos bullying, porque as pessoas têm preconceito com pessoas que são gordas, que são pobres ou que são de cor. Então, aí já é uma barreira, a pessoa não pode entrar. Ou a pessoa é pobre, não consegue comprar marcas boas, então não consegue entrar naquele determinado grupo. E nas igrejas... Não é nesse modo, mas há barreiras dentro da igreja, há grupos dentro da igreja que não devia existir. Então, a gente pode trabalhar sem gerar expectativa nas pessoas. Aceitar as pessoas do jeito que elas são, trabalhar com o modo que elas vivem, com o jeito que elas são, que foram criadas. A gente pode trabalhar
trabalhar o caráter dela, o treiná-los, mas não esperar além do que a pessoa possa oferecer. Então, por isso que muitos relacionamentos, muitos casamentos ou muitas famílias estão, né, perderam o equilíbrio, porque é exatamente isso. Eu gerei expectativa acima de, né? Então, os filhos, às vezes, geram expectativas nos pais, acima do que eles podem dar ou ser para você. Então, é tempo da gente parar e pensar em que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer para que melhore os relacionamentos dentro da igreja, dentro do nosso convívio, dentro da nossa família. O que gera briga dentro de casa? Alguém pode opinar. O que gera briga dentro de casa? Toalha em cima da cama. Ou pode gerar uma discórdia. Isso é grave. O que mais? A louça para pôr na máquina. Gera um conflito, né? Mas, sabe, então, transferir uma responsabilidade e a pessoa não fez. Então, gerou expectativa, jogou uma responsabilidade e aquela pessoa não correspondeu com a responsabilidade que foi imposta para aquela pessoa. Ou seja, ali já gerou. Então, quer ver as mães de cabelo em pé? Você dá uma responsabilidade para os filhos e eles não cumprirem. Meus cabelos sempre ficam de pé, gente, é sério. Olha, então, às vezes tem coisas, há brigas que não precisam, gente, não precisa a gente criar conflito dentro de casa. Você observa, quando a gente tem um ambiente pacífico dentro de casa, ou não é bom? Não é bom? Quando há paz dentro de casa, quando há comunhão, quando há amor, quando há compreensão, não é bom? Agora, a gente pode também, nesse momento de paz, a gente pode também quebrar esse momento de paz com apenas uma palavrinha e a gente quebrar aquele momento de paz e ficar um clima pesado. Pode ou não pode? Pode. Mas a gente também sabe contornar isso. A mulher sabe contornar. Agora, quando a gente quer ver a casa pegando fogo, também a gente sabe fazer isso. Né? A mulher também é craque nisso. Então, a gente pode evitar muita coisa. Então, a mulher diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, quando meu marido fala de culto doméstico, quando as coisas lá em casa não estão assim muito bem, que eu passo as tarefas para os meus filhos, e que eles não cumprem a maneira, e que eu já começo a ficar um pouco irritada, e eu, às vezes, não quero extrapolar, porque eu sei que, se eu extrapolar, vai sair outras coisas, né? Eu vou falar mais alto, vai criar um clima pesado. Então, no nosso culto doméstico, na nossa reunião em família, a gente aproveita para discutir essas questões. Não só espirituais, mas questões de logística dentro de casa. E a gente fala, olha, você não está cumprindo essa tarefa, por quê? Então, ali, quando a gente está os quatro, há um debate, por quê? Então, aí a gente refaz o caminho, conversa entre nós, e a gente chega a um acordo. Então, aquela semana é uma beleza, sabe? Então, fica uma paz, todo mundo fazendo as coisas e tal. Mas, quando passa, assim, umas 2 semanas, 3, aí o negócio já começa a ficar, de novo, irritante. E a gente tem que voltar a lembrar, é igual a palavra de Deus. Se você passar uns dias sem vir na igreja e sem ouvir a palavra, você, de certeza que você não fica alinhado, fica totalmente desequilibrado, porque crente que não ora e não lê a palavra fica totalmente desequilibrado. Então, é a mesma coisa. Quando a gente passa um tempo sem conversar em família, tratar dessas questões, a gente também fica... precisa estar essa conversa. É a comunicação, gente. A comunicação. Tem que comunicar, tem que falar, tem que saber ouvir também.
essas questões que eu estou a falar, tudo acontece comigo. Também eu sou uma mulher normal, né, passo pelos mesmos conflitos que vocês, e nós podemos evitar determinados conflitos. Então, a gente tem que saber comunicar, evitar essas discórdias dentro de casa, essas expectativas elevadas demais com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Procurar sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para eu gerir essa situação. Se a gente buscar mais de Deus, a gente vai evitar esses transtornos dentro de casa. Então, a Bíblia sempre está falando que maldito, infeliz, sem esperança e amargurado é o homem que tem expectativas, né, que confia no homem. Então, agora nós vamos ver aqui 5 características daqueles que criam expectativas. Então, vamos ver se eu e você estamos nessa lista aqui. Então, a característica desses que criam expectativas: contamina a família com conversas de vítima, sempre mal compreendido, ele é o advogado de si mesmo, ele sempre é alguém que a sogra não gosta dele, né? Outra, gosta de desabafar e conversar sobre seu abandono, né? Então, ela vai desabafar com a pessoa e termina contando coisas, né? Então, a pessoa, se puder guardar para ela e só orar e entregar para Deus, é muito melhor, viu, gente? Não vão por essa aí, não, porque às vezes faz piorar a situação. E outra, afasta-se das pessoas mais importantes por não corresponder às suas cobranças. E, às vezes, dentro da igreja, há pessoas assim. Às vezes, você vê pessoas no seu meio, de repente, elas somem. Por quê? Porque não suporta ver pessoas que, principalmente do seu rol de amigos, some por uns tempos. De repente, você não sabe onde é que está essa pessoa. Sumiu. Mas é porque, às vezes, ela se afasta por as pessoas não corresponderem às suas cobranças. Então, é um sinal, é uma característica. Outra característica, é melancólico e ressentido com todos. Seu comportamento é sempre esse, distante e triste. Então, é uma característica de pessoas que criam expectativas demais. Outra, tem uma autoestima e uma autoimagem muito pobre de si mesma. Então, você pode... tem mais. Às vezes, a gente não se conhece. Às vezes, você levanta todos os dias, né, acorda, e você nem sabe que humor você vai ser naquele dia. Você nem sabe o seu estado de humor. Na hora que você levanta, acontece comigo. Você não sabe se vai estar triste, zangado ou alegre. É ou não é? Você levanta... Aí diz, hoje é um dia maravilhoso e tal, tudo acontece, tudo flui. Mas há um dia que você fica assim, meio amuado, meio sem graça, não quer falar com ninguém. Acontece com vocês ou é só comigo? Bom, tá bem. Então, às vezes, é assim, nós somos assim, a gente tem que aprender a se conhecer. Então, essas características que eu falei, todas essas características são de pessoas que criam expectativas demais. Então, você mulher, você esposo, procure saber essas características, se acontece com você, está gerando expectativas demais com a sua esposa, com seu filho. Então, vamos corrigir isso. Porque Deus está ali pronto para nos ajudar nas nossas fraquezas. Amém? Agora, alguns sinais da maldição, da expectativa. A maldição que prende você a alguém por causa da presunção. Não sei se vocês já partilharam de amizades assim bem coladas, bem grudentas, né? Que a pessoa você tem que estar ligando para a pessoa e falando, você está onde? Né? Aquelas amizades muito grudadas, sabe? Que você tem que dar satisfação. Eu vou comprar um sapato hoje, eu vou não sei o quê. Tem umas amizades assim que te sufocam. Não sei se acontece com vocês, mas há amizades que sufocam.
né? Então, essas amizades que sufocam, gente, cuidado, viu? Não é bom, não é saudável. Então, tem que ter uma amizade, mas não precisa ser essa amizade assim que te sufoca, não, porque isso arrasta a pessoa para outro lado. Outra coisa, outros sinais, julgar segundo certas probabilidades, entender, supor ou imaginar. Às vezes, você julga as pessoas, né, por que ela está vestindo, porque ela está vestindo alguma coisa, ou porque ela tem que ser. Então, dos julgamentos. Então, é uma coisa que prende, que amarra. Né? Outra coisa, quando você presume, quando você projeta suposições, ou seja, presumir por expectativas, você está, na verdade, prendendo a pessoa a alguém. Então, essas amizades que prende, que amarra, não é uma amizade saudável. Então, a gente tem que ter muita cautela, muita sabedoria para a gente não cair nesse laço. Né? Então, outro sinal aqui, maldição da doença emocional. É aquela cara amarrada, aquela cara emburrada que projeta culpa nas pessoas. Você pode aparecer pintado de ouro que não vai agradar aquela pessoa. Né? Há pessoas assim. Então, você nunca sabe, né, como é que agrada aquela pessoa, como é que faz para aquela pessoa sorrir para você. Né? Agrada, mas não dá certo. Né? Então, essa é a maldição da doença emocional. Outro fator, a maldição do peso transferido para o outro. Né? É os irmãos, pessoas que estão doentes por causa de criar expectativas malditas. Você fica preso. Fazem seus líderes, seus irmãos da igreja e famílias e amigos se tornem ou realizem somente aquilo que lhe agrada. Pessoas que manipulam, né? Faz assim, que eu estou mandando, assim, assim. Então, tipo a manipulação. Né? Então, é a maldição do peso transferido para o outro. Outra coisa é que maldição da frustração leva a viver no deserto. É igual a esse versículo que nós vimos, aqui no versículo 6. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Então, o arbusto solitário ele tem a ver, né, com a pessoa isolada, se isola das pessoas, é só ela que tem razão, só ela que tem. Então, vive solitária. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque a palavra de Deus está aqui a todo tempo, colocando alarmezinhos, né, para a gente seguir. Olha, não vá por aí, vá por aqui, vá por aqui. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, porque essa sabedoria só vem lá do alto. Né? Só vem do alto. E se a gente não souber buscar a Deus, não gastar tempo buscar a Deus, a gente vai viver como esse arbusto solitário, seco. E a palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito objetiva, então a gente tem que saber conhecer essa verdade. Então, não gere expectativas nos outros, não gere expectativas nos seus filhos, na sua esposa. Deixa as coisas acontecer, todo mundo é livre. Todos nós somos livres. A gente não foi criado para viver debaixo de jugo. A gente foi criado livre. Então, não presuma aquilo que você quer nas pessoas, não sufoque as pessoas, né? Que a gente possa viver livre, não sufoque seus filhos. Às vezes, a gente quer, né, traçar aquela regra para o filho, olha, segue isso, e como a pastora Célia estava falando, segue aquilo e tal, e segue. Então, às vezes, a gente sufoca os nossos filhos, é sério, às vezes sufoca. E tem hora que os filhos também ficam irritados com os pais. Mas tem hora também que vocês deixam mesmo a gente de cabelo em pé. Né? Às vezes é o contrário. Né? Mas a gente pode gerir isso com muita sabedoria de Deus,
para não deixar as pessoas sufocadas, nem um casamento desgastado. A gente pode contornar isso com o Espírito Santo de Deus na nossa vida e nós vivendo mais felizes, com mais qualidade de vida. A gente pode viver sem peso, se a gente quiser. Se a gente controlar a nossa língua, controlar o que falamos, controlar as nossas amizades, controlar o que nós falamos, tudo, a gente pode viver sem peso. E, às vezes, eu não sei, porque acontece com todo mundo, todo mundo normal acontece isso. Às vezes, a gente projeta uma situação, ou sei lá, numa amizade, ou acha que vai acontecer aquilo, você já pensa mais na frente, projeta que vai acontecer alguma coisa com aquela amizade ou com aquela coisa, e, de repente, nada do que você projetou aconteceu, né? Então, viva um dia de cada vez. A palavra de Deus já fala isso, né? Viver um dia de cada... Basta o seu dia, né? O seu mal, não é isso? Então, a gente tem que viver cada dia, cada dia um dia. Porque a gente vai viver mais, viver melhor, viver com qualidade de vida e viver em harmonia, que isso é que conta. Deus não quer famílias desunidas, Deus quer famílias unidas, casais felizes, casamentos restaurados, quer ver filhos saudáveis, pais equilibrados, que ensinam os seus filhos no equilíbrio da palavra de Deus, né? E assim nós vamos ter uma família equilibrada, casamentos equilibrados. E a gente não pode, porque assim, o mundo, ele vende para você uma imagem. Está nas novelas, está nas revistas, está na TV. Ele vende aquela imagem. O mundo vende essa imagem para nós. E, às vezes, a gente quer seguir aquele roteiro, aquela imagem, aquele modelo, mas não é o modelo de Deus para nós. Então, nós temos que ter muita atenção. O que nós estamos vendo, o que a gente está falando, as nossas amizades e tudo mais. A gente tem que ter atenção a isso. Então, a gente pode livrar dessa maldição. Às vezes, você se sente solitário. E a solidão é um estado de espírito, é uma maldição também, né? E, às vezes, você se sente só, mas é um estado da alma. A gente pode estar sozinho, mas se nós buscarmos a Deus, meditarmos na sua palavra e ver como Deus vê, você não vai se sentir solitário, mesmo sozinho. E tem gente acompanhada de muitas pessoas, mas está sozinho. Então, a gente tem que se libertar dessa prisão, dessa maldição de esperar o que os outros precisam ser. A gente tem que se livrar disso. Porque, senão, todo tempo, a gente vai ser aqueles crentes turrões, carona fechada, amarrada, pesada. Então, a gente tem que se livrar disso. Porque nós vamos sofrer, vamos carregar para nós, dentro de nós, amargura, vamos carregar peso, e aí Deus não pode agir numa vida assim. Então, a minha exortação é que todos nós possamos viver um dia de cada vez, mas sabendo que Deus está conosco e que não precisa você andar apressado e correndo, e, sabe, para querer que a vida seja acelerada, porque assim, Deus está ali, você é um passo de cada vez. Não precisa esperar tanto das pessoas. Então, vamos viver a palavra de fato. Às vezes a gente carrega a Bíblia, né, debaixo do braço, e vem à igreja e louva a Deus e tal, mas aí a gente não faz a receita. Tem que fazer a receitinha, seguir o livro. Se não seguir, não adianta. Então, que a gente possa
ter relacionamentos sadios, famílias restauradas, filhos equilibrados, casamentos equilibrados, e assim a gente vai viver uma vida bem melhor, saudável, porque Deus quer que a gente viva em união, quer que a gente viva uma vida mesmo. A gente pode viver, comer e viver o melhor dessa terra, né? Comer e beber, viver o melhor dessa terra, mas a gente tem que ter sabedoria para a gente conduzir as coisas, e depende de você. Tem até um livro que trata do caráter da pessoa, né? Não sei se você já viu, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Aí fala do temperamento, do colérico, do sanguíneo, de vários temperamentos. Então, se você aprender, diz, olha, eu sou assim, mas eu posso viver controlada pelo Espírito Santo. Então, aprenda a conhecer você, conhecer as suas limitações. E quando você vê que o caldo vai entornar, que a panela vai... então você, Senhor, me segura minha boca, segura minha língua e me ajuda a contornar essa situação. Aí sim, aí é a hora que Deus vai agir. Porque às vezes a gente vai agir e termina dando para o errado, né, para o torto. E a gente, às vezes, destrói relacionamentos, destrói amizades e as coisas ficam, né, não ficam muito bem. Então, que Deus abençoe vocês e que não gere expectativas sobre as pessoas, sobre o casamento, sobre os filhos, mas que vivam uma vida equilibrada, uma vida saudável. As pessoas têm várias academias aqui. Há 10 anos atrás, em Portugal, não havia tantas academias. Mas parece que o português agora quer fazer, quer fazer ginástica e quer melhorar a qualidade de vida. Mas antes de começar a fazer ginástica, a gente deve fazer essa receitinha aqui, que é ótima. E traz muitos benefícios. Depois que a gente estiver com essa área da nossa vida equilibrada, aí pode ir para a academia, que aí o negócio fica inteiro, né? Então, e aí funciona melhor. Então, olha, que Deus abençoe vocês, que o Senhor esteja dirigindo a nossa vida e que a gente possa viver, de fato, a palavra de Deus. Porque é fácil andar com a Bíblia debaixo do braço, mas é difícil praticar a palavra. Então, que a gente pratique mesmo a palavra de verdade, amando o nosso irmão como ele é, o nosso marido como ele é, e os nossos filhos também, porque só assim a gente vai ter famílias equilibradas e restauradas, e Deus vai se agradar muito mais. Amém? Esse é o meu recado. Olha... Boa tarde a quem eu ainda não tinha visto da parte da manhã. Quem é que ousou faltar de manhã? Não, estou a brincar. Depois a gente conversa. Então, queria anunciar o seguinte. Acho que de manhã nem houve essa oportunidade, porque foi assim um programa muito mais cheio, não é? Mais concentrado. Mas eu queria vos exortar no final, e sempre que forem aqueles que são membros daqui da igreja e aqueles que são membros de outras igrejas, nas vossas igrejas também haverá livrarias, possivelmente, passem pela vossa livraria e da vossa igreja, ou vocês que são daqui, passem na livraria. Eu gostaria, em relação a este assunto, acerca das expectativas, do excesso de expectativas que às vezes nós temos, não é? Colocamos nos relacionamentos com marido, mulher, filhos, amigos, patrão, colegas, não é? Criamos essas expectativas, por vezes, porque nós éramos capazes de fazer algo por aquela pessoa e esperamos que a outra pessoa também fosse capaz de fazer o mesmo por nós, não é? E depois a pessoa não é como nós, falhou e depois cada um, não é? As nossas expectativas caem ao chão. Há um livro aqui na nossa livraria, e quando eu digo há um livro, há mesmo só um livro que abordam este tema de uma maneira interessante, que é como mudar o que mais irrita no casamento. Vamos ver quem é o veloz que vai lá chegar no final desta reunião.
Mas o interessante é que os princípios que aquele autor, que é o Gary Chapman, que ele escreve muito bem a nível da família, aqueles princípios que ele ensina para o casamento são aplicáveis também aos filhos, no relacionamento com os filhos e até no relacionamento entre colegas e amigos. Então é agarrar os mesmos princípios e podemos aplicar nos nossos vários relacionamentos que temos na vida. E eu não queria passar esta jornada da família sem anunciar a livraria. Realmente só há um livro destes, mas realmente se ele esgotar, nós vamos buscar mais. Porque vocês, dizem assim, eu só saio daqui quando vocês forem leitores compulsivos de livros da Palavra de Deus e da própria Bíblia. Portanto, leiam livros e leiam livros. Há outros temas lá, há outros temas deste autor, do Gary Chapman, e outros autores, mas não deixem de passar na livraria e levar artilharia pesada para proteger e continuar a construir uma família saudável. E, sem mais demoras, pastor, palhaço, marido, pai, e ainda não é avô, só é neto, António Neto. Obrigado. Boa tarde. Eu estou gerando uma expectativa em vocês agora à tarde. E uma delas é que vocês não abram a boca. Aquele que abrir a boca, eu pimba, lá. Vou mostrar, certo? Bom, estamos falando um pouco sobre culto doméstico, os benefícios do culto doméstico, ou a reunião de família. E aqui tem uma mesa que Isso quer dizer que eu vou precisar de alguns voluntários agora. Aí começam todo mundo. Não se preocupe, não, eu aponto. Aqueles que eu quero para evitar assim, constrangimento. Como foi dito, né, o culto doméstico é uma bênção, é importante, é relevante que os irmãos pratiquem. Mas para nós realizarmos um culto doméstico, uma reunião familiar, nós temos que procurar ser criativos. Porque se nós chegarmos lá, principalmente com as crianças, com as menores, se nós só sentarmos lá e começarmos a ler a Bíblia, começarmos a pregar para a criança, ou para o adolescente, ou até para os jovens, isso vai dar uma canseira que você começa a abrir a boca. Ok, pai, entendi, vai, pula, passa para outra. Porque a gente tem uma certa experiência com isso e é notório, às vezes cansa. Né? Por quê? Porque é uma coisa maçante. Não é que a palavra de Deus seja maçante. Maçante é a forma que nós colocamos a palavra de Deus. Isso pode ser uma grande bênção, pode ser maçante também. Então, a minha proposta hoje é não ser maçante. Talvez tu já esteja sendo. Vamos ao que interessa. Adeus, foi bom, o encontro durou. Tchau, tchau. Quem carregou a bolsa? Está aqui. Esta aqui é uma mala que eu costumo usar nas minhas viagens com o Pop. E daqui costuma sair coisas... Olha, já está saindo. Costuma sair algumas coisas que podem tornar um grupo, uma reunião familiar, criativa, divertida, diferente. Você pode estar perguntando assim, ou se questionando, pô, mas tá certo, isso para um palhaço é fácil. Mas para mim, eu sou um homem sério, sou uma mulher séria. Agora eu vou estar aqui com coisas... Faça o esforço, você consegue. Não é tão difícil. É como você criar um personagem. Como é que eu crio um personagem? Eu tive uma dificuldade uma vez que assim, eu sempre fiz programações e eventos com o Pop.
Então estava caracterizado. E aí, em uma determinada época, eu tive que fazer um programa para criança, mas sem nada, sem a característica do pop. Era eu. E eu pensei, fixe, agora danou-se. Como é que eu vou fazer isso? Por quê? Porque é diferente. Quando é o pop, eu saio de cena e entra o pop. E ele faz a festa. Mas eu, como é que... Então, de direção de Deus. E aí, eu apreensivo, porque a gente ia gravar, ia para a TV, aquela cena toda. Aí, nós compramos um óculos. Gente, um óculos escuro, é. Quando eu coloquei esse óculos, me transformei completamente. E eu comecei a fazer coisas que eu fazia com o pop, mas fazia agora de uma outra forma, ou seja, era um outro personagem que estava ali, era uma outra característica, era um outro caráter que estava ali. E eu vi, então precisa só de um óculos. Então, amiguinhos, compre um óculos. Vocês vão precisar. Eu tenho sugestão de um óculos. Com licença. Tem um óculos que você pode usar, que é muito discreto. Tá vendo? Muito discreto, e eu já mudei. Já viu que eu já saí de lá com outro tom de voz? Pois. Isso muda completamente. E você quiser mudar até o personagem, você pode clicar aqui. Cadê o botão? Ai, Jesus. Com licença. Agora é sério. Então, você não funciona. Por quê? É dois. Com licença. Está aqui. Sim. Isso é porque precisamos ter uma conferência ali. Então, você mudou. Agora você já mudou o caractere do seu personagem. E você já voltou ao normal. Então, são coisas simples. É só um óculos. Mas ele pode mudar completamente aquela situação naquele momento. Então, nós temos que criar situações assim, para chamar a atenção da criança. Ou uma simples peruca. Eu tenho coragem. Como? Estou chique? Chique. Você, quando põe uma peruca, você consegue atingir o coração da criança. Por quê? Porque ela vai falar, ele não é normal. E, gente, para trabalhar com crianças, nós não podemos ser normais. Nós não podemos pensar que não podemos passar por ridículo. Porque para a criança, o ridículo está no nosso coração, na nossa mente. Na mente da criança, não. Na mente da criança, você, quando faz isso, você passa a ser uma pessoa divertida e você consegue alcançar lá o coração dela. Quando você faz uma criança sorrir, você tem ela nas mãos. E aí você pode dar a palavra para ela e você pode dar aquilo que você quiser que ela vai receber. Mas primeiro você tem que descer o nível dela e você tem que conseguir conquistar o coração dela. E se ela não sorrir para você, esquece, tem que mudar logo de tática, mudar o plano, porque senão você não chega lá. Então, nós temos algumas situações muito boas que vai fazer você alcançar o coração do seu filho. Por exemplo, você vai ensinar sobre... Nós temos que ter fé, temos que confiar em Deus, que Ele resolve os nossos problemas e que a solução está nele. E nós confiamos em Deus. E a criança, tá, mas como é que eu vou confiar em Deus? Então você vai explicar. Por exemplo, os voluntários. Ben, vem cá, Ben. Ben, você é um rapazinho interessante. Está vermelho por quê?
Fique assim, assim ó, bem juntinho. E nós vamos mostrar para a criança como é que nós confiamos em Deus. Bem, a ideia é o seguinte, você vai ficar olhando para frente. Em hipótese alguma você vai poder se mexer, certo? Quando eu der o sinal, você vai cair para trás e sem mexer nenhum pé. Por quê? Porque você vai confiar que alguém está lá para te segurar. Pode ser Deus ou não. Então, como... Vou fazer assim, Salomé. Que os irmãos têm essa coisa de não confiar uns nos outros. É natural. Salomé, você vai ficar... Você não pode olhar para trás, porque você vai confiar cegamente nela. Então, a Salomé, agora você não olha para trás em hipótese alguma. Certo? Você está confiando como se Deus estivesse ali. Ok? Salomé, você vai ficar aqui e o Ben vai cair para trás e você vai segurar. Ok? Podemos? Não olhe para trás. Ok, então Salomé, vai para trás um pouquinho, pode entrar a criança. Isso, fica aqui, assim. Então, Ben, você vai cair. Não pode mexer o pé em hipótese alguma, porque você vai confiar na pessoa que está ali. Ok? 1, 2 e... Oh! Isto é confiar. Obrigado, obrigado. Então, esta é uma forma de explicar à criança como confiar em Deus. Não é? Agora, vai ter alguns que, a maioria... tira o pé para cá, por quê? Porque não confia. E normalmente é assim que nós fazemos, nós não confiamos em Deus. Falamos que confiamos, mas na hora lá do tchananã, a gente tira o pezinho para garantir, para ver se realmente Deus está lá. Não é? É só uma forma de precaução, temos que ser precavidos. Não é? Então, normalmente fazemos isso. E essa é uma tática boa para ensinar a criança como nós devemos confiar em Deus. E acontece. E você torna assim uma reunião divertida, porque normalmente as crianças põem o pé para trás também. E você repete, repete. E depois você cria situações engraçadas, ou procura criar situações engraçadas para isso. Temos um outro exemplo também, que até a pastora falou aqui agora, na pastora Glicínia, sobre quando nós criamos um muro e não deixamos as pessoas penetrar dentro desse muro. Então, eu preciso agora de 5 voluntários. Esta é uma mulher. Hã? Pode, falta 4. Tchananã. E mulheres, olha aí. Aplausos, mas ainda falta um. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Fixe. Não, vou precisar de você, pode ficar. Então, como é que nós vamos ensinar sobre essa questão de que não, vocês criam normalmente uma barreira, Deus quer penetrar na sua vida, mas você cria uma barreira e não deixa Deus penetrar na sua vida. Como é que você faz? Vocês vão dar as mãos assim, assim, certo? E vai fechar a roda, por favor, fecha a roda. Pode chegar para cá um pouquinho. Isso, exatamente. Agora, você que levantou, você pode vir aqui? Como é o seu nome? Inês. Inês, a ideia é o seguinte, Inês. Esse grupo está fechado, você quer entrar lá. É como se você fosse Jesus querendo entrar no coração desse grupo. Mas esse grupo está fechado, você quer entrar. Você vai forçar uma barra, certo? Então, você vai ter que entrar lá, por cima, por baixo, pelo lado, não sei. Tchananã, entra. Vai, você consegue. Isso. É uma forma de você ensinar também que não é impossível, que você consegue as coisas. Então, se ela tentar, se ela esforçar, ela vai conseguir. Isso, força, não deixe, de maneira alguma ela não pode penetrar. Conseguiu! Aplausos para Inês. Ok, pode sentar. Muito obrigado.
Então, são ideias assim que num culto doméstico vai fazer uma diferença total. De ser uma reunião chata ou de ser uma reunião agradável, onde as crianças possam estar ali, aprender a palavra de Deus, mas se divertindo. Né? Nós não temos que ser carrancudo, porque agora vamos falar sobre Deus. Não tem necessidade disso. Podemos ser simples, podemos ser espontâneos o mais possível. Então, aqui nós aprendemos que não pode haver uma muralha, né? Que muitas vezes Deus quer entrar no nosso coração, mas nosso coração está fechado, não deixa ele entrar. Né? E podemos ensinar também que a vida tem dificuldades, vamos passar por problemas na vida, mas nós conseguimos chegar lá. Então, é uma questão de momento, o que é que você precisa ensinar. Não é? Vamos ver o que temos mais aqui. Tchananã. Um caça-tesouro. Você pode criar um caça-tesouro dentro da sua casa, usando chocolate. Eu uso muito chocolate porque as crianças gostam muito de chocolate. Isso é uma ferramenta que eu tenho para usar. Por exemplo, quando eu estou na sala das crianças lá, as crianças começam a conversar muito, o que eu faço? Pego uma barra de chocolate, quebro ela todinha. E falo, meninas, isso aqui é para vocês. Mas vamos fazer uma coisa. Eu tenho que passar uma lição para vocês. Eu estou aqui com um propósito e preciso passar uma mensagem para vocês. Mas como vocês estão conversando muito, mas esse chocolate é vosso. Mas à medida que um de vocês falarem, eu como um. Você tem uma sala, ou você, a reunião da sua casa vai ser adulto, assim, costuma funcionar. Então, e eu realmente faço isso. Quando um conversa, em função dele, que delícia. E aí uns começam a policiar os outros. Então, você vai conversar e não sei o que, vai comer tudo. Ele falou, vou mesmo. Por quê? Porque eles começam a ficar no prejuízo. E quando eles ficam no prejuízo, é como se estivesse metendo a mão no bolso deles. Não é? Ninguém gosta. Então, são formas, são estratégias que nós usamos para alcançar as crianças. Por exemplo, jogo das emoções. Ben? Você é meu cobaia hoje. Nós podemos trabalhar o jogo das emoções dentro de uma reunião familiar. Por exemplo, o Ben, ele é muito expressivo, vocês percebem. E eu vou começar a contar alguns fatos e você vai demonstrar isso expressando, certo? Com expressão expressiva. Ok? Não é exatamente um teatro, é um teatro. Você vai ter só que fazer aquilo de acordo com o que eu falo. Ok? Jogo das emoções. Então, o Ben foi para a escola muito alegre, feliz, porque era dia de aula. Mas, chegando lá, o Ben ficou um pouco cansado. Começou a dar fome nele. Uma fome. De repente, ele viu uma barra de chocolate. Correu para lá, pegou a barra de chocolate, comeu toda de uma vez. De repente, começou a dar uma dor de barriga. Uma dor de barriga. Muita dor. Mas ele lembrou que podia ser sarado e curado pelo nome de Jesus e começou a orar. E orava e clamava. Mas, de repente, não começou a melhorar, ele começou a ficar irritado. Muito irritado, mais irritado, com raiva. E começou a passar mal. E, de repente, um sono se apoderou dele. E, finalmente, dormiu. Aplausos para o Ben. É muito fixe ele. Eu gosto de trabalhar com criança assim que chega lá. Mas a nossa reunião pode ser alegre. Agora você vai dizer assim, não, mas eu não consigo fazer isso. Consegue. Olha, é até mais fácil por quê? Porque você vai estar no ambiente familiar.
não é? Você está ali, ok, aqui é mais difícil, mas você está lá com os seus, são seus filhos, que você tem uma relação, tem relacionamento com eles, ou são os seus netos, então você consegue, você tem que, no início vai ficar meio chato, talvez ou não, mas você depois pegar o fio da meada, você vai conseguir ter um culto doméstico com ele. E o importante é passar a ideia, passar uma coisa saudável, mas de uma forma que vai manter a atenção da criança ali em você. Pelo menos naquele momento da palavra, você precisa ter ele ali na sua mão. Porque assim, as crianças elas vão estar ligadas aos nossos ensinamentos de acordo com a idade. Se ela tem 5 anos, você só tem 5 minutos da atenção dela. Então você tem que ser criativo. Porque senão, se você perder aqueles 5 minutos, esquece. Aquela ali você já não tem. Então, quando eu estou dando uma lição, eu estou sempre mudando uma situação para outra, para quê? Para manter eles ali comigo. Então, eu gosto de usar muitos objetos nas minhas lições. Por quê? Porque isso faz com que a criança faz uma associação da palavra com aquilo, e ela nunca vai esquecer. Por exemplo, se eu vou ensinar a criança sobre o pecado, eu posso usar isso. E qual é a ideia? A palavra diz que todos pecaram, mas separados foram da glória de Deus. E a bola representa o pecado. E a mão é a nossa vida, somos nós. E muitas vezes nós nos arrependemos do pecado, mas continuamos presos ao pecado. Estamos presos, não saímos dali. Continua lá. E eu peço perdão a Deus, e eu sei que Deus já me perdoou, mas por que eu ainda estou preso no pecado? É muito simples. Você tem que soltar o pecado. Enquanto você não soltar o pecado, você não está livre. À medida que você continua preso, segurando o pecado, você torna-se escravo do pecado. Então, se você vai ensinar isso para vocês assim, para Deus nada é impossível, eu posso furar minha bola. Ensinar isso para a criança. Glória a Deus. Para os caminhos. Uma coisa que parece humana. Eles vão você ver, eu faço. A secção dos vídeos. Muitas vezes não estão hoje. E sabe, quando eu vejo a levarem as coisas de Deus a sério, que abençoem os uns vindo a semear desde onde nos tens dado, Senhor.